E aí, né, quem tá vivo sempre aparece e hoje eu trouxe um material bem legal aqui para vocês, né, principalmente pro pessoal que gostou aí do primeiro vídeo, um resumo sobre aprender com anotações, que, né, vai um pouco além das configurações em si do Obsidian, né, parte técnica que é bem interessante também, mas eu acho muito mais interessante a gente aprender como aprender antes de tudo, né? Mais vale um bom estudante com uma caneta do que, né, um péssimo estudante com um computador da NASA ou com a ferramenta que seja. E, né, tecnicamente vai ser um vídeo no qual a gente vai explorar um canvas que eu preparei aqui, né, dando um pouco mais de detalhe e avançando nos pontos relacionados aos, né, conceitos ali sobre gestão de conhecimento, né, muita coisa que eu trouxe do curso do Nick Milo também, do Linear Thinking, e vai, né, ser bem complementar a esse vídeo aqui que eu também vou estar deixando na descrição. Então beleza, né, bora começar. Estou aqui com o quadro e, né, bora dar início aí aos conceitos que eu preparei. Bora revisar não, bora conhecer os pontos principais desse mapa, né, desse fluxograma. Aqui, né, na parte de sistema de ideias e aprendizado por gestão do conhecimento, estão os métodos mais relacionados ao que a gente vai, de fato, né, usar no Obsidian para fluxo de anotação, mas eu acho muito interessante a gente ter, né, já muito bem definido esse segundo conceito principal, né, o dos três que eu vou estar trazendo aqui. Basicamente, ferramentas pessoais são a, a forma como a gente vai definir e aplicar o conhecimento que a gente usa, desenvolve e aprende. Ou seja, né, de que forma tudo isso que eu estou acumulando, tudo isso que eu estou estudando vai ser aplicado na minha vida. E isso, querendo ou não, exige ali, né, o planejamento pessoal em todos os sentidos. Aqui é o mais básico possível do planejamento pessoal, não tem a técnica definitiva, na verdade é muito provável que você não vai achar nada que funcione para você, a não ser que você mesmo crie para se organizar. Então, no modo journaling normal, a gente simplesmente cria registros que permite que a gente crie mapas para refletir sobre a vida, e essa reflexão ali, né, nos dá a habilidade, né, nos dá a competência necessária para planejar de forma intencional tudo que a gente quer e precisa fazer, né? Então, um fluxo bem simples, a gente tem que ter conceitualmente isso bem definido, porque mesmo que seu objetivo não seja criar um diário, um acompanhamento, ou até mesmo fiscalizar todos os aspectos da sua vida, ainda assim é necessário ter essa noção para, no mínimo, né, conseguir definir bem os efforts, que como eu falei no vídeo do, né, ACE para Method, ali a terceira etapa, onde a gente de fato executa e materializa tudo que a gente está, no final das contas, só acumulando aqui como informação potencialmente útil, mas não útil, né, para não dizer inútil, até que a gente de fato use. Então, né, conceitualmente isso daqui já é interessante a gente revisar. Eu tô com algumas notas que eu linkei relacionadas à parte de registro, né, que eu gosto de fazer, que tá uma nota diária do mês passado. No caso, eu tenho o Daily Log, onde eu adiciono ali, né, linhas que são tecnicamente um diário, não um journaling, e aqui a nota do mês, com a revisão das informações em si, né. Então, antes de tudo, como eu falei, tenha muito bem entendido o propósito que você tem, né, para organizar a informação, ou seja, o porquê você está estudando, o porquê você está anotando, o porquê você tem, né, como quais objetivos você tem, porque a partir disso, né, se torna possível utilizar os métodos para conseguir visualizar qual lado é o melhor, né, qual a melhor decisão a se tomar. Beleza, agora que a gente já entendeu aqui minimamente, pelo menos o objetivo das ferramentas pessoais, né, como ela se aplica no uso de ferramentas de gestão de conhecimento, agora a gente pode, de fato, adentrar aqui em alguns conceitos um pouco mais elaborados de
Obsidian em si, né, alguns frameworks. Eu vou mais uma vez referenciar aqui o Camilo do Linking Your Thinking, é muito que eu aprendi no curso dele, e no caso, né, não só no curso, mas tudo que está aqui são materiais que você encontra né, nos fóruns, publicações dele, no próprio canal do YouTube dele, então vou deixar aqui toda a referência para vocês se aprofundarem cada vez mais, mas a gente vai ler alguns resumos sobre, né, o sistema de ideias e aprendizado de gestão de conhecimento através dos métodos e frameworks que ele define, né, lembrando que tudo isso na minha versão de adaptada, né, ao meu uso específico. Beleza, aqui eu acho interessante a gente ter alguns fundamentos de gestão de conhecimento, como questões orientadoras, basicamente que você deve ter como norte, uma vez que você está organizando um sistema de gestão, que é basicamente acessibilidade, ou seja, quão fácil é para você encontrar esse conhecimento, que na prática, né, de nada adianta você esconder informação que você não consegue usar, daí não tem na internet mesmo, se for para, né, criar camadas muito difíceis de acesso. A eficiência cognitiva se diz respeito a como, né, isso se manifesta para o seu uso cognitivo, ou seja, como essa organização de fato reflete a forma como você pensa e, né, como isso te ajuda a pensar em novos conceitos e soluções ou até mesmo avançar nos objetivos principais que você define. Serendipidade, basicamente um sistema que tem como objetivo permitir que você aprenda, entendeu? Então a ideia é que seja orgânico, que não seja sistemático, como eu sempre falei, tem que ser muito bem definido sim, mas não pode ter bloqueios que permitam a exploração orgânica. Um conceito muito interessante que o Nick Milo passa, né, no curso dele é sobre arquétipos de sense making, que é basicamente, né, como posso dizer, os arquétipos definidos do seu uso do Obsidian em si. Bora pensar que existem pessoas que têm como objetivo acumular mais informação do que de fato ter uma agenda criativa. Né? O uso que a gente dá ali é um pouco diferente, a gente tem um aspecto mais de revisão e análise, e o outro a gente tem de geração de ideias. Então, dependendo do seu objetivo, eu acho interessante, pelo menos, conhecer esses conceitos, né, para se conhecer o arquétipo, né, do jardineiro ou arquiteto. Na prática, é como você se relaciona com as notas, você tem uma perspectiva mais né, organizadora e coletora e né, de manutenção ou de criatividade, de fluxo contínuo, de adicionar, remover e organizar as informações. É, né, um material bem interessante que eu vou deixar aí várias referências para vocês e, né, basicamente é aqui que a gente começa a relacionar diretamente com alguns vídeos que eu já fiz aqui. Para quem não entendeu o ACE, no vídeo que eu fiz sobre ACE e Paramethods, eu acho que agora a gente vai sanar isso. Eu estou aqui com os dois métodos barra frameworks principais que a gente usa para fluxo de note-taking, ou seja, a gente implementa isso naquelas 5 fases que eu falei, né, no primeiro vídeo. No caso, seria através do ARC Framework e do ACE-Pack Framework. Que, cara, bora adentrar um pouco mais a fundo. Dá uma olhada. A estrutura deve ser conquistada, não impostas. Evite planejamentos excessivos que podem se tornar frágeis na prática. É isso, tem que ser orgânico e tem que funcionar. Esse é o ponto. 3 espaços mentais. Aqui a gente tem, né, o Atlas, que é uma dimensão temporal, no caso atemporal, né, cujo foco é conhecimento, e a intenção é compreender. O princípio organizacional é espaço. Aqui a gente tem um exemplo de uma organização Atlas. Né? A gente tem, né, um mapa em fluxogramas e qualquer outro mapa é um exemplo também, que é de gestão de conhecimento do computador, né, unidade de armazenamento. Aqui a gente tem, né, um mapa mesmo que permite que a gente tenha a melhor compreensão do que a gente está estudando. Outros mapas são mapas de conteúdo, como esse de organização do computador também, ou seja, são 2 mapas do mesmo tema, porém organizados de forma diferente para eu possa ter acesso, né, de forma mais simples. Aqui também de Data Science, né, a gente pode ter vários tópicos, subtópicos para se organizar melhor e categorizar o conteúdo precisamente. No caso, dando sequência, né, a gente tem
o calendário, a gente começa a entrar em linha de planejamento. A gente tem aqui, né, a dimensão temporal, cujo foco é o tempo, ou seja, trabalhar com esses processos dentro de um calendário para definição de metas, e o princípio, né, organizador é sequência temporal, ou seja, a intenção é focar e, né, ter muito bem definido os processos que, né, serão necessários de fato ser feitos no efforts. Que no caso, efforts, a gente pode estar, né, trocando ali o método de descrição como objetivos, metas, tarefas, em si que foge da linha abstrata do Atlas. Como eu falei, eu tenho aqui, né, uns quadrozinhos de notas, efforts de áreas principalmente. Então eu vou aqui no B e vocês podem ver tá aqui algumas áreas, né, seguido com áreas de projetos também. Acho bem interessante a gente entender bem que o conceito geral disso daqui é estudar, né, estudar para planejar e fazer. Eu vou revisar aqui depois com vocês algumas outras, né, definições aqui, que eu vou deixar também na descrição, mas agora a gente vai entender como isso conversa diretamente com o ARC Framework, que também separa em 3 etapas quase que paralelas e diretamente relacionadas, né? O ARC define o fluxo de ideias, das suas ideias pelo tempo e espaço. Muito além disso, ele é um framework que amplia o seu processo criativo. Você cria novas ideias, que organiza a mesma, né, em fluxo de relações e aplica de forma, né, materializa aquilo. Ou seja, o que a gente pode relacionar aqui é simplesmente, né, dentro de todo o fluxo Atlas, que é só, né, ACE, quer dizer que é só na organização de passe em si, é necessário entender como a gente vai né, simplificar esse conceito de adicionar novas ideias, relacionar com ideias antigas e comunicar as mesmas. No caso aqui a gente está falando de ideias, mas comunicar pode ser um paralelo direto com qualquer outro, né, esforço direcionado que materialize o que você está estudando. E a gente pode ver aqui que uma das opções que a gente sempre opta para fazer é, né, separar em pastas ali, ou tags mesmo, o pessoal gosta de fazer bastante, mas eu prefiro pastas de capture, né? Vou dar um exemplo aqui no meu sistema de gestão. Quase em todo lugar tem a pasta plus aqui, que é onde eu jogo as notas que eu ainda não defini e não organizei diretamente dentro do meu sistema de gestão, entendeu? Então, vocês podem ver que esse sistema, eles são, né, eles trabalham de forma relacionada um ao outro e, né, em conjunto você consegue aplicar aquelas 5 etapas, que no caso são as minhas 5 etapas de note-taking, do qual a partir disso, conceitualmente, você pode desenvolver mais etapas ou até mesmo menos etapas, dependendo do, né, arquétipo ou do objetivo geral do porquê você está estudando, né? Vou reler aqui mais uma vez essas definições aqui, né, do Atlas, que seria espaço com foco em conhecimento, por uma dimensão atemporal, cujo a intenção é compreender e o princípio é organizar as relações no espaço. O calendário agora ele é um espaço temporal, cujo foco é, né, cuja intenção é focar, e o princípio organizador é dar uma sequência lógica né, do que precisa ser feito, e os efforts de fato definir o que precisa ser feito, podendo ser o princípio organizador, né, prioridade e urgência. Beleza? Enfim, como vocês podem ver, a gente entra aqui nas funções centrais do método ACE, que seria, né, adicionar ideias, relacionar ideias e comunicar ideias, do qual, uma vez que você define um fluxo muito, né, tá continuamente num espaço de tempo relativamente longo realizando esse processo, você vai acabar tendo, né, um sistema de gestão de conhecimento integrado que vai né, representar o tempo e tudo em si que a gente está executando. Pois bem, esse sistema de navegação, né, dentro do seu ecossistema de conhecimento é muito subjetivo.
coloquei, né, vários itens aqui que são referentes a tipos de ideias no geral, exemplificando também com diferentes estudos que, né, basicamente eu só listei. Tenho aqui um estudo draft de cladística que eu fiz há um tempo atrás, né, no videozinho do Pirula. Basicamente, evolução. Achei bem legal né, salvar essa aula aqui, que eu ainda não transformei em mock, né, não criei subnotas, só listei tudo que, né, foi passado aqui em bullet points, como eu mostrei na primeira etapa de nota. Mesma coisa vale para direito cibernético. Tem lá o módulo com o PDF, eu só fui lendo e colocando os tópicos que eu achei relevante aqui. Aqui embaixo, já mais num contexto de programação, né, com métodos de iteradores mesmo, blocos de códigos, e aqui já é algo um pouco mais diferente, que no caso diz respeito a uma nota de alegação. Né? A alegação, estudar somente parte de um sistema, cria um entendimento enviesado sobre o mesmo, gerando causas e conclusões incompatíveis com a realidade. Essa era a alegação que eu queria botar em, né, prova reflexiva, e eu coloquei, né, conceitos aplicáveis, tipos de sistemas, e criei um post em si no Medium sobre isso daqui, que eu achei bem legal, que é um fragmento de conhecimento. Né? Cada parte aqui é um fragmento em si, esboço, em geral, bullet points, que pode se aplicar, né, conceitos, coisas, citações, afirmações, que seria equivalente a alegações, mas perguntas, e a partir disso, né, vamos supor, criamos ali as 100 notas né, fragmentares, a gente já bota isso num mapa e organiza de forma, né, cada um se organiza da forma que se encontra melhor, entendeu? Então aqui eu tenho os meus mapas de consulta, que eu gosto de organizar por Dashboard++, porque eu posso, né, simplesmente acessar de forma muito fluida, sem entrar diretamente nas notas, ou seja, eu acho interessante poder, né, acessar vários e vários níveis de nota, sem necessariamente ter que entrar na mesma para ler. Acho bem legal isso. E em outros casos eu também gosto de fazer canvas. Segue o exemplo desse canvas aqui de arquitetura e organização de computador. Basicamente fiz do livro da faculdade inteira. O pessoal amou usar isso aqui como cola, né? Porque basicamente eu resumi tudo, né, a parte de arquitetura de processamento, etc. São exemplos de um estudo um pouco mais elaborado que segue a lógica das notas, né, de estudo mesmo. Vocês podem ver que são variações ali de visualizações e organizações. Vocês podem ver que no sistema de formas de conhecimento, coleções, mapas e visualizações, a gente está falando de mapa e visualizações. E, né, uma vez a gente tem esse conhecimento, a gente define em efforts. Que no caso aqui eu tenho, né, os exemplos de efforts em estudos e vídeo no geral. Então, assim, né, eu acho que esse mapa vai ser bem legal vocês revisarem. Vou estar deixando aí para vocês, né, um acesso a todo esse conteúdo que eu tô postando aqui. Esse vídeo aqui vai ser um pouco né, menos editado do que foi o primeiro, mas acho que tem muito ponto bem relevante aqui pra gente continuar avançando. Eu sei que muitos de vocês preferem vídeos mais curtos, assim, né? Por mim eu ficava literalmente 1 hora falando aqui e lendo, né? Explorando até outras notas mais a fundo, só que não é um formato muito fácil de editar. Então, eu tô mesmo criando... Cara, uma coisa que eu queria muito fazer era, basicamente, eu criando esse mapa. Né, foi ali algumas horinhas, umas 4, 5 horas, fazendo esse mapa aqui. E dar uma edição bem legal, mostrar, né, o fluxo geral e relacionando em si, porque meio que é a lógica de contextualizar toda a informação que eu tenho sobre gestão de conhecimento. O meu mapa de gestão de conhecimento para apresentação, da mesma forma que isso daqui é para arquitetura e organização de computador, isso daqui foi para gestão de conhecimento e tem muito conteúdo ainda que eu tenho que encaixar aqui, e pode ser legal fazer um vídeo depois. Então, enfim, né, por hoje é isso, por agora, mas bora aguardar aqui. Aos poucos eu vou estar trazendo um vídeo